Agora diga para o seu irmão: não me atrapalhe, eu vim cultuar. Amém. Quando o pastor me pediu para trazer essa palavra, algo estava meio que sendo gerado no meu coração, mas Deus foi confirmando durante essa semana. E o tema dessa mensagem é transformados pelo fogo. Quem aqui quer ser transformado pelo fogo essa manhã? Quem crê aqui que a fogo do céu está se derramando sobre nossa vida? Amém. Eu também creio. Amém? Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia num livro muito conhecido, um texto muito conhecido da igreja, que é Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. A partir do verso 1. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Amém. Isaías capítulo 6, verso 1. Prometo que serei breve essa manhã. No ano, capítulo 1, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As brasas dos umbrais se moveram, e a voz do que clamava encheu a casa de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz ou com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificados foram os teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nesse momento, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Sabemos que tua palavra ela é espada, ela é fogo, Senhor, e que essa espada e que a tua palavra rasgue dos nossos corações essa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda e qualquer inquietação, todo qualquer sentimento, Senhor, que possa estar fechando o coração ou os ouvidos dos teus filhos, Pai. Mas que em nome de Jesus tu derrame sobre nossas vidas esta manhã a tua glória, Senhor. Queremos sentir a tua glória, queremos ver a tua glória, Pai. Queremos ser tocados pela tua glória, Senhor. Alimenta a tua igreja nessa manhã, derrama sobre nós, Senhor, fogo que consome, Pai, fogo que nos enche, fogo que nos aquece, Senhor. Sabemos, Pai, que muitas são as dificuldades, muitas são as lutas que passamos, Pai, mas quando chegamos a esse lugar, Pai, nós queremos e esperamos ser tocados por Ti. Então toca nas vidas que estão aqui essa manhã, Senhor. Não deixa que ninguém saia daqui sem o Teu toque. Não deixa que ninguém saia daqui sem se sentir queimado e aquecido por dentro, Pai. Em nome de Jesus. Vivemos tempos, Senhor, onde o amor de muitos tem esfriado, mas nós te pedimos, Senhor, reacende esse amor, essa chama em nosso coração, Senhor. Nos coloca posicionados, Pai, conforme a tua vontade, Senhor. Não nos deixa andar dispersos, Pai, como ovelhas sem pastor, mas nós te pedimos, Pai, nós clamamos, queremos ouvir a tua voz nesse lugar, Senhor.
Fica conosco, Espírito Santo, tu tem total liberdade de passear em nosso meio. Esta palavra veio do teu coração e que alcance o coração dos teus filhos. É a minha oração, é a oração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A gente leu aqui em Isaías que ele viu a glória do Senhor. E eu pergunto para vocês, o que é que seria essa glória? O que é que seria essa glória que Isaías viu? A glória de Deus, ela é a expressão maior da sua santidade. Ela é a expressão maior do caráter de Deus. É por isso que os serafins, quando estão acima do trono, eles dizem santo, santo, santo. Você não vai ver nenhum outro atributo de Deus sendo enfatizado assim, dessa forma. Deus é justo, mas você não vai ver a Bíblia dizer assim, ó, Deus é justo, justo, justo. Deus é amor, mas você não vai ver ela dizer amor, ele é amor, amor, amor. Mas você vai ver dizer, ele é santo, santo, santo. Porque a santidade, a glória do Senhor representa esta santidade, a expressão maior dessa santidade. O amor do Senhor é santo, a ira do Senhor é santa. Então, a glória do Senhor expressa isso. E no original, a palavra glória do hebraico, ela tem muitos seus significados. Ela significa peso. Então, a glória de Deus, ela carrega o peso que impacta nossas vidas, que transforma as nossas vidas. Então, é por isso que Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso mostra que a gente foi criado para nos relacionarmos com essa glória, para nos envolvermos com essa glória. Mas o pecado nos afastou dela. O pecado nos deixou distante dessa glória. Então, a glória de Deus, ela não é um sentimento, não é o arrepio que você sente quando você está no culto, não é simplesmente o choro e as lágrimas que você derrama quando está no culto, não é o sentimento, apesar de tudo isso fazer parte, nossas emoções, o choro, tudo isso faz parte, mas isso não representa a glória em sua essência, porque a glória, ela nos revela quem Deus é e quem nós somos diante dele. Amém? Amém. Mas como eu posso então ver a glória do Senhor? Eu vou pedir só para abençoar a vida da gente. Mas como então eu posso ver a glória do Senhor? Se a glória é tão importante, se fomos criados para nos relacionarmos com essa glória, como eu posso então ver a glória do Senhor? Aí a gente volta para Isaías capítulo 6 e o verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías começa no capítulo 6 dizendo que na morte do rei Uzias, ele viu a glória do Senhor. Mas quem era Uzias? Isaías não começou esse capítulo 6 com um detalhe aleatório. Há um princípio espiritual ali. Ele começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi a glória do Senhor. Mas quem era Uzias? Lá em 2 Crônicas 26, a palavra de Deus vai nos contar um pouco sobre quem era esse Uzias. E a Bíblia diz que ele assumiu o reinado com 16 anos, no lugar do seu pai. Ele reinou por 52 anos. E depois de Davi, Uzias foi um dos grandes reis que teve no povo de Judá. Então, ele quando assume o trono, o culto estava devastado, as pessoas estavam vivendo um evangelho hipócrita, um evangelho sujo, fingido, a economia do país estava afundada, o exército estava entregue às praças. Então, quando ele assume o trono, quando ele começa o seu ministério, o rei Uzias, ele começa a, primeiramente, buscar ao Senhor. Ele começa a buscar ao Senhor. E o Senhor vai dando sabedoria a ele. E ele vai
primeiramente restaurando a vida espiritual do povo, ele vai restaurando o culto, ele vai restaurando as práticas que o povo havia perdido diante do Senhor, ele restaura a economia do país, ele começa a investir na agricultura do país, ele gostava da agricultura, ele investe nisso, o país começa a se levantar economicamente, ele levanta um exército com mais de 300 mil homens, fortemente armado, com armas de guerra, com estratégia, ele começa a crescer o seu reinado, ele começa a vencer guerras, a libertar o povo, Deus começa a fortalecer Uzias, Deus começa a abençoar Uzias, só que Uzias, que havia começado tão bem a caminhada dele, ele não termina da mesma forma que ele começou, porque muito melhor do que começar bem é permanecer bem e terminar bem. Não adianta a gente só começar bem, não adianta a gente só iniciar bem a nossa caminhada, é preciso permanecer conforme Deus nos chamou e nos colocou para ser. Desde que eu cheguei aqui em Portugal, o que mais eu ouço das pessoas é: mas lá no Brasil, lá no começo da minha caminhada eu era muito diferente. Rapaz, eu buscava Deus, eu me envolvia, eu cantava, eu louvava, eu pregava, eu liderava, Deus me usava. Menino, bastava eu ter um sonho que dentro de casa a pessoa ficava logo avançada, porque eu sonhava, acontecia. Deus falava no meu coração, eu ia lá. Então assim, desde que eu estou aqui, eu escuto muito das pessoas dizendo isso. Poxa, mas cheguei aqui, eu mudei, cheguei aqui, porque aqui é muito difícil, porque aqui é assim, porque aqui é assado. E parece que sempre vai existir uma versão nossa, sempre vai existir um momento da nossa vida que sempre foi melhor do que o momento atual que a gente está vivendo. E se eu perguntar para você, olha, você está com Deus, mas o que foi que aconteceu? O que foi que fez que aquilo que você começou bem com Deus se esfriasse, se acabasse e mudasse ao ponto de você se olhar no espelho e dizer: cara, eu estou totalmente diferente, desconfigurado de quem Deus me chamou e me colocou para ser. O que é que aconteceu? O que é que mudou dentro de você? O que é que mudou dentro do teu coração? Foi Deus que mudou com você? Ou foi você que mudou com Ele? Então, Uzias, ele representa essa quebra, essa mudança daquilo que estava bem para aquilo que passou a não ser mais do que era antes. E a Bíblia diz que Uzias, no auge do seu reinado, da sua caminhada, no auge da sua prosperidade, ele resolve entrar dentro do templo e queimar incensos para o Senhor. O que não era uma função para ele fazer, como vemos em 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26, 16, 21, ele resolve entrar no templo e queimar incensos. E a Bíblia diz que os sacerdotes da época disseram: Uzias, não faz isso, só quem pode fazer isso são os sacerdotes, foi o Senhor que estabeleceu isso. E ele, na sua arrogância, na sua exaltação, ele faz: não, eu quero queimar incenso, eu vou queimar incenso. Ele fica indignado, e os sacerdotes tentam impedir ele de queimar incenso, mas ele vai lá e começa a queimar mesmo assim. E a palavra de Deus diz que de repente uma lepra aparece no meio da sua testa. Algo nasce no meio da testa dele. E a Bíblia diz que ele sai, e o sacerdote vai tirando ele, estando numa casa por conta da lepra. A lepra se espalha por todo o seu corpo e ele morre leproso, sozinho, esquecido, distante daquilo que Deus tinha para a vida dele. Isso é muito sério. E eu fiquei pensando: o que é que aconteceu? Um cara que começou tão bem, um cara que a fama se espalhou, havia comentários nas regiões vizinhas de que ele era o novo Davi, um cara que veio para libertar, para restaurar. Como é que pode alguém que começou tão bem se encontrar e terminar da forma que ele terminou?
Aí eu faço um contraponto aqui com vocês. Se por um lado Uzias é o reflexo daquele que começou bem e terminou mal, a Bíblia fala em Daniel, capítulo 5, e todo mundo aqui já conhece a história de Daniel, que foi levado pelos babilônicos, que decidiu não se contaminar com os manjares. O Daniel da cova dos leões, que orava 3 vezes por dia. O Daniel que era amigo dos que estavam na fornalha. Só que a Bíblia diz em Daniel 5 que o Daniel que a gente vê ali já era um Daniel um pouco mais avançado de idade. Alguns reis já haviam passado. E Daniel estava esquecido no palácio. Daniel estava no canto, nos cantos do palácio. E a Bíblia diz que o rei da época, Belsazar, resolve dar uma festa. E ele diz: olha, eu quero os utensílios do templo, eu quero os utensílios da casa do Senhor, que são de ouro, de prata. Eu quero dar para os meus convidados, para que eles tomem vinho à vontade, em taças e utensílios de ouro e prata. E é assim que ele faz. E a Bíblia diz que quando os convidados, as concubinas estavam ali se embebedando e louvando aos deuses dele, a Bíblia diz que aparece uma mão na parede e escreve: Menel, Menel, Tekel, Parsim. E o rei fica: o que é isso? Manda vir todos os magos, manda vir todos os estudiosos, manda vir todos os bruxos, todos os sábios, todos os feiticeiros. Ninguém consegue decifrar. Ele começa a se inquietar, a se perturbar. A Bíblia diz que o semblante dele muda. A rainha mãe então lembra que no reino havia um homem, o templo do seu pai, que tinha o espírito dos deuses sobre ele, que revelava, que decifrava, que interpretava sonhos. E a palavra de Deus diz que o rei faz: manda chamar ele. E o que eu acho interessante é que quando Daniel chega, a primeira coisa que o rei Belsazar fala é: és tu o mesmo Daniel? Aquele do templo do meu pai? E a resposta de Daniel é: sou eu. Eu sou o mesmo, eu não mudei, eu não me corrompi, eu não me vendi, eu não abandonei a minha fé. É o mesmo Daniel que está dentro dos seus olhos. E o rei faz: tu pode interpretar isso aqui. Se tu interpretou, eu te dou ouro, eu te dou prata, eu te dou tudo que tu quiser. Ele faz: olha, fique com você, o seu ouro, as suas recompensas, eu vou interpretar o que está aí. Significa, ó, pesado foste na balança. Teu rei passou, pesado foste na balança. Amém. Aleluia. Então, Daniel, ele representa aquele que começou bem e permaneceu bem. E a pergunta que o rei fez para Daniel é o que eu faço para você essa manhã: és tu o mesmo? Aleluia. Ou algo mudou dentro de você? Grande Deus. Ou algo se perdeu na sua caminhada? Ou algo ficou pelo meio do caminho? Jesus está perguntando para você essa manhã: és tu mesmo? Que orava de madrugada, que tinha prazer em ler a Bíblia, que chegava na igreja, sentava aqui na frente. És tu mesmo ou algo aconteceu? Ou algo nasceu no teu coração? A lepra nasceu do rei Uzias. Não era para estar lá, mas era fruto da desobediência, da atitude dele. O que é que nasceu no teu coração? O que é que começou pequeno, você não foi tratando, isso foi se espalhando para todas as áreas da tua vida. E agora você não consegue mais ser como era. És tu mesmo? Jesus está dizendo para você essa manhã: eu me lembro do que você fazia, do seu serviço, eu lembro da sua caminhada, eu lembro quando eu era o centro da sua vida, eu lembro quando eu estava no poder e no trono, e tudo que você ia fazer você me perguntava antes. Eu lembro do teu serviço. Você era o primeiro a chegar, o último a sair. Você servia. Eu lembro quando você chegava e dobrava seu joelho e orava. E o que é que se perdeu? O que é que nasceu no teu coração? Então Uzias, ele representa isso, essa quebra. E para vermos a glória do Senhor, Uzias precisa morrer essa manhã. Glória a Deus. Uzias precisa morrer dentro do teu e do meu coração.
Não pensem por eu estar falando, eu sou melhor do que vocês. Não, não sou. Uzias precisa cair essa manhã para que a glória do Senhor seja derramada sobre a sua vida. Esse pode ser só mais um culto. Que você vem e sai e as coisas não mudam nada. Mas se Uzias morrer essa manhã, a glória do Senhor vai se abrir. Você vai ver e algo vai acontecer. Deus te trouxe essa manhã para te dizer isso. Uzias precisa morrer. Uzias precisa morrer. E é você que vai matar esses Uzias. É você que precisa se posicionar essa manhã. Até quando a lepra vai ficar espalhando-se pelo teu corpo. Um dia, um grande oficial chamado Naamã, ele pegou a lepra e tentou esconder ela com armaduras. Colocava as armaduras sobre ele para que ninguém visse que ele estava com lepra, mas Deus sabia. Você pode colocar uma couraça, você pode se vestir bem, você pode chegar aqui e colocar o melhor sorriso, mas Deus sabe como você está por dentro. Muitas vezes quebrado. Muitas vezes você chega aqui na igreja em pedaços. E Jesus quer mudar isso essa manhã. Isso precisa mudar essa manhã. Não pode voltar, não pode continuar da mesma forma. E por que precisamos tanto ver essa glória? Isaías capítulo 1, verso 3. Não, desculpa. Isaías capítulo 6, verso 5. Por que precisamos tanto ver a glória do Senhor? Isaías capítulo 6, verso 5. Quando Isaías vê a glória do Senhor, ele diz: ai de mim, que estou perecendo. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Precisamos ver a glória do Senhor, porque a glória do Senhor revela quem nós somos de verdade. A glória do Senhor, ela tira a capa que existe em nós. A glória do Senhor, ela levanta a sujeira que está debaixo do tapete. Você vai ver na palavra de Deus, Isaías, que já era profeta antes desse encontro com a glória do Senhor. Ele já era profeta, ele já profetizava para o povo. E as profecias de Isaías não eram as profecias que a gente vê hoje em dia, não. Vou eu te abençoar, vou eu te dar carro, vou eu te dar casa. As palavras que Isaías profetizava eram palavras de juízo, eram palavras duras de se ouvir. Isaías pregava e fazia duras denúncias ao culto vazio, ao povo que vivia uma espiritualidade fraca. Isaías, em um momento, ele diz agora em Isaías 1, verso 3, o boi e o jumento conhecem o seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não me entende. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, até os animais que são irracionais, eles me obedecem, meu povo, a qual eu dei sabedoria, entendimento e revelação, não me conhece. Então, as profecias de Isaías eram profecias duras. Ele distribuiu diversos: ai de ti que se levanta cedo para ir beber, ai de ti que fica comprando e ajuntando dinheiro, casa e só pensa nisso, ai de ti que diz que o mal é bem, o bem é mal, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Aí de repente ele vê a glória no capítulo 6. E depois que ele vê a glória do Senhor, o ai muda. Ele já não fala ai de ti, ele faz ai de mim que sou pecador, ai de mim que sou falho. Então a glória do Senhor revela para Isaías que também ele estava errado, quem também ele era. E a glória do Senhor quer te desmascarar essa manhã. Quer mostrar quem realmente você é. Porque eu e você não somos tão bonzinhos como a gente diz que é. Não somos tão espirituais como dizemos que somos.
E essa glória quer tirar o véu, quer tirar a máscara, para que eu e você possamos enxergar a nossa real situação. Porque não há como mudar se a gente não enxerga que precisa mudar. Vocês já tentaram conversar com uma pessoa que estava errada, vocês tentaram mostrar a ela que ela estava errada, e ela não dava o braço a você? Ela dizia, não vejo dessa forma, não errei não, eu só reagi, eu só fiz, não, quem errou foi você. E a gente fica naquele braço de ferro com aquela pessoa, e a conversa se torna uma briga, uma discussão, e nunca chegamos ao denominador comum, porque aquela pessoa nunca reconhece, nunca dá o braço a você que está errado, mas também, se você for conversar com alguém, se você for dialogar com alguém, dizer assim, olha, você errou, e aquela pessoa, poxa, realmente eu errei mesmo, realmente eu fiz o que não era para fazer, a conversa toma outro rumo. Ali há perdão, ali há reconciliação, ali há entendimento. Então é muito importante que eu e você reconheçamos que precisamos mudar, que precisamos melhorar, porque senão só quem precisa mudar é o outro. Senão ficamos como Isaías. A gente ouve a palavra, como se fulano tivesse aqui nessa palavra, ela todinha para ele, e nunca é para a gente. Só que Deus me fala para a parede, se você está aqui, a palavra é para você, a palavra é para mim. Se fosse para alguém não estar aqui, Deus vai usar os seus meios, as suas ferramentas, para alcançar quem não está aqui. Mas se você está aqui, a palavra é para você. Então você precisa reconhecer isso. O mais interessado em mudar precisa ser você. Eu quero que o Senhor mude, transforme, levante a igreja, mas o maior interessado precisa ser eu, precisa ser você. Você precisa olhar para a sua situação e dizer assim, ó, do jeito que está, não dá para ficar. Ou eu faço alguma coisa, ou eu vou continuar morno, ou eu vou continuar frio, ou eu vou continuar aparente. E o Espírito Santo te trouxe aqui essa manhã, para que a glória do Senhor te faça enxergar aquilo que precisa ser tirado da tua vida. E eu vou dizer, a palavra de Deus persegue. Já teve um momento da minha caminhada que eu tinha algo que precisava ser corrigido, acertado, confessado, e eu resisti o máximo possível. Porque a gente resiste. A gente se segura, Deus fala, olha, conserta essa área, conserta essa situação. Eu resistia, ninguém sabia, mas aonde eu ia a palavra me perseguia. A palavra eu chegava, era, se arrepende, confessa, se arrepende, confessa, muda, se arrepende, confessa. Rapaz, eu abri o Facebook na altura, tinha um versículo falando sobre isso. Alguém ia falar comigo, menino, a gente tem que confessar o nosso pecado. E aonde eu ia, a palavra me perseguia. Então, por mais que você tente fugir daquilo que Deus quer que você faça, a palavra vai me perseguir, não vai me dar descanso, até que aquilo que precisa ser consertado, seja consertado na sua vida. E eu vou dizer para você, você não é mais forte do que Deus. Você não tem mais força. Eu não tive. Teve um momento que eu precisei falar. E eu achei muito interessante, quando eu já estava perto do momento, do meu coração, que eu já estava se preparando para corrigir algumas coisas na minha vida. Alguém chegou para mim uma vez e disse, olha, eu tive um sonho contigo. Eu devia sentar numa cadeira. A luz, a glória do Senhor derramava sobre aquela cadeira que eu estava sentado, mas eu estava amarrado nela. E tu não conseguia se mexer, porque estava com os braços e as pernas amarradas. E a glória descia, mas tu não conseguia se mexer. Na hora o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Eu quero fazer, eu quero derramar, mas tem tantas correntes te prendendo, tem tantas correntes te aprisionando. E essas correntes precisam cair para que a glória do Senhor se revele verdadeiramente na sua vida. Deus quer fazer muito mais, mas tem correntes te prendendo. Tem coisas lhe segurando, lhe deixando sentado na cadeira preso. Mas essa noite, essa manhã, em nome de Jesus, correntes vão cair. A glória do Senhor vai se revelar na sua vida. Chega de entrar e sair da mesma forma. A glória do Senhor vai te mostrar agora o que é que você precisa corrigir, consertar e consertar na tua vida. Feche teus olhos nesse momento. Examina a tua vida por um minuto. O que é que o Espírito Santo está te mostrando agora, nesse momento? O Espírito Santo traz luz nesse momento, o que tu
precisa ser consertado, ao que precisa ser corrigido. O Espírito Santo traz luz nesse momento. Talvez teu filho, tua filha já tenha dito: Senhor, não aguento mais ficar nessa situação. Eu quero fazer mais, eu quero viver mais, mas isso me puxa, isso me prende, isso me traz para perto. Eu dou 2 passos para frente, parece que eu dou mais um para trás. Eu dou 2 passos para frente e dou mais um para trás. E eu não consigo avançar como eu gostaria. E quem sabe a sua oração nesse dia tem sido: Senhor, tu sabe que eu te amo, Senhor. Tu sabe que eu queria fazer mais, mas eu não consigo. Mas eu não tenho força, Jesus. O Salmo 118, eu cheguei a falar isso uma vez no GC. O Salmo 118, o salmista fala: Senhor, me resgata, como se resgata uma ovelha que está perdida. Pois o teu servo não esqueceu dos teus mandamentos. Ele era servo, não havia esquecido dos mandamentos, mas não conseguia voltar, não conseguia estar perto do Pai, não conseguia estar longe perto do pastor. E ele pede: Jesus, me busca. E talvez a sua oração tenha sido essa: Senhor, me busca, me ajuda. E você vai receber força de Deus para corrigir o que precisa ser corrigido, para mudar o que precisa ser mudado, porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Você não está aqui por acaso. Há projetos, há planos, há um investimento do céu na sua vida, e você precisa responder a esse investimento. Jesus olhou para você quando você ainda estava perdido e fez: olha, está aí alguém que eu posso usar. Ele tratou sua vida, sarou suas feridas, houve investimento. Precisamos responder a isso. Precisamos corresponder a esse investimento. Amém? Enquanto você não enxergar o que precisa ser mudado, você nunca vai mudar. E a glória, ela não vem para expor só por expor. Ela não vem aqui para nos desmascarar simplesmente por nos desmascarar. Ela vem para expor e curar aquilo que foi exposto, e sarar aquilo que foi exposto. Quem expõe por expor é a gente. Eu não. Ferida exposta é ferida que quer ser curada por Jesus. Ele nunca vai destampar algo simplesmente por deixar destampado e você ser motivo de vergonha. Não. Aquilo que ele destapa é para poder curar, tratar, e a sua situação ser motivo de testemunho. E você fortalecer outros lá na frente e dizer assim: olha, eu passei por isso, eu vivi isso, mas o Senhor me levantou, o Senhor me colocou de pé e hoje eu estou aqui. Porque tem pessoas que até para se afastar não prestam. Tem pessoa que fala assim: vou me afastar. Não dá para se afastar, não consegue. Porque há um selo, há uma marca do Senhor na sua vida. Eu acho que alguém já contou isso aqui, mas vou contar de outro para vocês. Eu lembro de um pastor que ele estava vendo uma crise espiritual terrível. E ele decide não mais pastorear a sua igreja. E para sacramentar, para que não seja só palavras da boca dele, ele fez: eu vou na primeira balada que eu ver, eu vou ficar lá e vou passar a noite lá, porque eu quero dizer para mim mesmo que eu me afastei, que eu não estou mais no caminho do Senhor. Ele vai para a balada e fica lá, aquilo tudo escuro, aquele barulho, aquela fumaça. De repente uma jovem olha para ele e começa a ler. Ele fica: rapaz, será que essa mulher vai vir aqui falar comigo alguma coisa e tal, misericórdia? E a menina foi chegando perto, quando ela fala: meu pastor, o senhor aqui? Aí ele tomou aquele tapa, ele pensando no que ia responder, ela fez: eu não acredito, meu pastor, que o senhor veio aqui para me buscar. Meu pastor, ela começa a chorar, e ele olha para ele e faz: minha filha, eu vim aqui para lhe buscar, Jesus tem um negócio na sua vida, isso aqui não é lugar para você. Ele pega na mão dela e sai. Então tem gente que nem para se afastar presta.
Você nem para se afastar presta. Quando vez você vai fazer, eu não vou mais, eu não faço mais, eu não quero mais. Você está aqui de novo. Você chega todo desconfiado. Senta. Porque Deus tem algo na tua vida. Você foi marcado por Ele. Há um investimento do céu na tua vida. E Deus não quer que você seja daqueles que vão ficar pelo meio do caminho, daqueles que vão terminar como Uzias. Não, Ele quer que você seja como Isaías, que você veja a glória, agora revele o que é que precisa ser mudado e corrigido em você. Mas tudo bem, a glória me mostrou, o Espírito Santo está falando no meu coração aquilo que eu preciso mudar, aquilo que precisa ser transformado. Mas e agora? O que é que acontece? O que é que eu faço? Como podemos ser transformados por esse fogo, por essa glória? Aleluia. Eu digo ao Ministério do Novo Vento, que eu estou chegando já no... Como é que a gente pode ser transformado por essa glória? Como é que a gente pode ser tocado por essa glória? Isaías capítulo 6, verso 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma pinça, e com ela tocou a minha boca e purificou os meus pecados. Jesus não chegou, quer colocar fogo, quer colocar brasa aonde precisa ser curado e tratado na sua vida. Aleluia. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. E purificar significa tirar as impurezas, limpar, é fazer com que tudo aquilo que está corrompendo a estrutura vá embora através do fogo. E no Velho Testamento, o sacerdote ele sacrificava um animal sobre o altar para que os pecados do povo fossem purificados. Então, se pegava um animal, se colocava sobre o altar, o fogo consumia o altar, consumia o sangue do sacrifício, Deus recebia esse sacrifício e os pecados eram perdoados e purificados. Agora, Isaías, quando ele olha essa visão, ele vê o altar em chama, com brasas, vê o fogo, mas aonde está o sacrifício? João 12, a palavra de Deus diz: Isaías disse isto, porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. João 1,14 vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória que Isaías viu nessa visão era o próprio Jesus. A brasa por si só ela não tem poder de perdoar pecado, de purificar pecado. Porém, aquela brasa continha o sacrifício, continha o sangue de Jesus. E o sangue, sim, tem poder de purificar. Então, a visão de Isaías foi um cordeiro sobre o altar. Foi o sangue derramado sobre o altar. Como diz em Apocalipse 3, verso 9, que o cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Então, o sangue de Jesus é que tem poder de nos purificar, de me purificar, de te purificar, de sarar o que precisa ser sarado, de curar o que precisa ser curado. E é o sangue de Jesus que está aqui essa manhã para te purificar, para mudar o que precisa ser mudado na tua vida. Você reconhecer no Senhor: eu preciso mudar nessa área, mas como é que eu faço? A sangue de Jesus essa manhã para me purificar de todos os pecados, para me lavar, para me remir. Você precisa tomar posse disso essa manhã. Fique de pé para parecer que está acabando. Jesus quer trazer fogo para a sua vida. E esse fogo quer queimar tudo aquilo que não faz parte do que Deus tem para você. Porque durante a caminhada da gente, muitas coisas vão se agarrando a nós. Mas é preciso fogo.
para tirar tudo isso que vem se prendendo na nossa vida e que não faz parte de nós. Em Levítico, a palavra de Deus diz que era o Senhor que dava fogo, mas era a responsabilidade dos sacerdotes manter o fogo aceso. Eles tinham que continuamente colocar lenha sobre o altar para que o fogo não parasse de arder. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade colocar lenha sobre o altar do nosso coração, da nossa vida. Deus derrama fogo, mas eu e você precisamos manter essa chama acesa. O problema é que a gente recebe o fogo no domingo, na quarta a gente está só fumaça. E o Senhor quer que eu e você possamos manter essa chama acesa. O apóstolo Paulo, certa feita, ele se viu preso na ilha de Malta, porque o navio que levava ele prisioneiro havia naufragado. E ele vê uma fogueira acesa. E ele resolve catar gravetos para manter aquela fogueira acesa. E a Bíblia diz que quando ele está colocando gravetos sobre aquela fogueira, uma serpente sai do meio do fogo e se agarra na mão dele. E alguns que estavam lá ao redor disseram: ih, vai morrer. Os deuses devem ter muita raiva dele, porque ele se livrou do naufrágio, mas não vai se livrar da morte, da picada da cobra. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo faz assim: um fogo com a cobra. Ela cai, o fogo consome a cobra e o veneno perde todo o efeito na vida dele. Aí o pessoal que estava falando que ele ia morrer fez: rapaz, eu acho que o Espírito dos Deus está sobre ele. É por isso que é importante o fogo em nosso coração. Porque coração que tem fogo, a serpente não toca. Coração que tem fogo, a serpente não destila veneno. Casa que tem fogo, o diabo não tem autoridade. E o Espírito Santo está dizendo: eu quero derramar fogo. Porque a serpente está rondando a tua vida, está rondando a tua casa. E se não tiver fogo, ela vai se agarrar na tua vida e aí vai ser difícil. E aí ela vai conseguir destilar os venenos dela sobre tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua casa, sobre a tua família. É por isso que muitas vezes a gente vem no culto. Não sei se vocês já tiveram essa sensação de vir no culto e você se alegra e você: ai Senhor, que presença gostosa, eu vou mudar, Senhor, eu vou melhorar, eu vou começar a te buscar. Aí quando você chega em casa, problemas. Você chega no trabalho, problemas. E é um problema atrás de um problema, e vem outro, vem outro, vem outro. Porque sempre vão existir situações, sempre vão existir serpentes que vão tentar impedir você de manter a chama acesa da sua vida espiritual. Mas Jesus está aqui essa manhã para derramar fogo sobre o teu coração. Agora você precisa abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos, colocar lenha. Porque Deus tem algo para fazer na sua vida. E a Bíblia diz que Isaías, quando vê a glória, quando é tocado pelo fogo, aí ele ouve: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele faz: envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor te pergunta essa manhã: eu posso contar com você? Eu posso usar você? Eu posso derramar sobre você aquilo que eu preparei? O fogo